Por que nós, domingo a domingo, pregamos a palavra? Por que nós, domingo a domingo, insistimos na oração, nos louvores, na comunhão? Porque fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. E Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então é uma alegria para nós estarmos juntos, nos reunirmos todas as vezes que o Senhor permite que isso aconteça, aos domingos, porque foi num domingo que Jesus Cristo ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo e Ele vai voltar. Por isso a pregação da palavra é contínua, porque se trata de um preparo contínuo. Se prepara, irmão e irmã, porque Jesus vai voltar. Porque sem preparo, as coisas ficarão muito difíceis. Por isso, mais uma vez, eu peço que você abra os seus ouvidos e muito mais o seu coração, e vamos juntos crescer na graça, no conhecimento de Cristo, através das Sagradas Escrituras. Você pode dizer amém? Assentai-vos. Salmo capítulo 8. É o texto para a nossa meditação nesta manhã. E assim está escrito neste salmo. São apenas 9 versos. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque a palavra de Deus é riquíssima. E toda vez que você for a este salmo, uma nova mensagem do Espírito Santo será colocada no teu coração, conforme a tua necessidade. Mas hoje em especial, quero trabalhar 3 ensinos muito preciosos para a minha vida. E eu peço em nome de Jesus, no poder, na autoridade do Espírito Santo, que seja na tua vida também. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Deixe este verso 9 projetado, e vamos juntos a uma só voz ler este verso. Leiamos, amados. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Talvez você tenha acompanhado quão majestoso foi o funeral da rainha. Mas é apenas um rascunho da majestade que pertence ao Deus Todo-Poderoso. E olhando para este salmo, eu extraí desse salmo um tema que muito me alegrou o coração. E nesta manhã, espero que este tema também enche o teu coração de esperança, de alegria,
de renovação. Veja, observe o verso 4. Que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. O tema não pode ser outro senão este: Deus, o Senhor, se importa com você. Deus, o Senhor, se importa conosco. Deus, o Senhor, se importa apesar de nós. Este é o Deus maravilhoso que nós observamos neste salmo e queremos nos apropriar de verdades fundamentais para o nosso crescimento, para que possamos amadurecer ainda mais nesta preciosa fé que Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Já vamos falar deste nosso amado Senhor e Salvador, porque o Salmo já antecipa esta revelação bendita e gloriosa a respeito do Filho, a respeito de Jesus. 3 questões que eu quero conversar com vocês, que este Salmo aqui nos traz. Primeira delas, Deus é o nosso Criador. Sim ou não? Essa história que nós temos ouvido por aí, que se transforma em falácias, onde houve aquele Big Bang e as coisas vieram evoluindo, aí surgiu uma ameba, aí a ameba começou a crescer, aí a ameba começou a ter patinhas, dentinhos, os olhinhos, aí aquela ameba se transformou num bichinho esquisito, aí habitou os mares, aí começou a sair dos mares, virou um lagarto e foi crescendo, virou um macaquinho, e aí aqui estamos nós. Terrível isso, né? Nós não deveríamos nos ofender se alguém chegasse para nós e dissesse-nos que lá nossa bisavó, tataravó era uma macaquinha. Terrível isso, né? Os evolucionistas não deveriam se sentir ofendidos por isso. Mas a palavra de Deus aqui hoje, diante dos nossos olhos, deixa bem claro: nós somos criatura de Deus, criados pelo poder das suas mãos. Esse é o primeiro ponto que eu quero considerar com você. O segundo ponto que o Salmo nos traz, palavra santa e bendita, é que Deus não apenas nos criou para ficarmos entregues por aí. Deus nos criou e nos dotou de vocações. Estas vocações são imprescindíveis para os nossos relacionamentos interpessoais, imprescindíveis para que nós possamos exercer domínio, não para explorar como ditadores, mas para cuidar da criação do Senhor. E num último ponto que eu observo neste salmo, é que Deus não apenas nos criou, não apenas nos vocacionou, mas o salmo diz com total clareza que Deus nos ama profundamente, um amor incondicional. Esse é o Deus que o Salmo capítulo 8 nos traz neste momento. Você está atento aí? Estou observando? Tomara que daqui meia hora, 40 minutos, 50 minutos você não esteja dormindo. Brincadeira, né? Não vou todo esse tempo não, né? Tá certo? Então, observando este primeiro momento do Salmo, nós fomos criados por Deus. Eu fico perplexo diante da poesia do salmista. O salmista diz que Deus nos criou e colocou sobre a nossa cabeça uma coroa. Então coroa não é só para a rainha que faleceu esses dias, 70 anos de monarquia, mas há um povo maravilhoso que caminha sobre a terra. Há um povo que muitas vezes, ao olhar para si, ressalta apenas os seus defeitos. Eu não tenho jeito mesmo. As coisas estão difíceis na minha vida. Porque tudo que eu faço não dá certo. Porque os meus dilemas estão me assombrando dia após dia, noite após noite. Esses problemas que estão se avolumando não me permitem que eu coloque a cabeça no meu travesseiro e repouse sossegadamente. Você não tem vivido dilemas assim? Porque eu tenho que pagar aquela conta. Porque venceu aquele boleto.
Ah, porque o gerente está me chamando lá no banco. Ah, porque tem uma enfermidade que está me assustando. Porque tem um filho que está mergulhado nos vícios, na promiscuidade. Tem uma filha, e eu choro por esta menina, porque ela está tão indiferente à vida em casa. E está se relacionando com pessoas que não são de boa índole. E nós nos preocupamos, e mal percebemos que o Salmo 8 nos diz que Deus nos criou e colocou sobre a nossa cabeça uma coroa. Mas muitas vezes insistimos em viver como bastardos, como miseráveis nesta terra, dando muito mais atenção aos problemas em casa, aos problemas no trabalho, aos problemas na vida, e mal percebemos: filho, filha, eu sou o teu Deus, eu pus sobre tua cabeça uma coroa, você é a coroa da minha criação, e eu te coroei de glória e de honra. Você sabe o que significam essas duas palavras? Glória e honra. São palavras que vão se tornando obsoletas nos nossos dias, porque há uma cultura ímpia, perversa, que quer apagar isso da tua vida, quer apagar isso do teu coração, quer apagar isso dos teus caminhos, quer apagar isso da tua jornada, e ainda aponta para você dizendo: você não é nada, você é um fraco, você é uma fraca. E você é verdade. As coisas hoje estão difíceis, a economia está aí de uma forma que nos assusta. Nós vamos para o mercado, voltamos com 2 sacolinhas nas mãos, e o quanto nos custaram essas sacolinhas? R$200. Não é um absurdo isso, amados? E estão colocando na nossa mente que nós somos fracos, e que a vida é assim mesmo, e que temos que viver conformados com isto. Mas diante deste salmo, há um Deus que diz para mim e para você: filho, filha, você foi coroado pelas minhas mãos. Eu quero você como um filho precioso, uma filha preciosa diante de mim. Saia dessa caixinha tão minúscula que você construiu na sua vida e vem viver, desfrutar desta glória. Glória significa brilho, significa luz. Então Jesus está dizendo para nós, este Salmo 8, sai destas trevas, sai desta caixinha hermeticamente fechada, ninguém sai, ninguém entra. Sai dessa confusão dos seus sentimentos e entenda, filho e filha, que eu te criei para que você pudesse exercer esse papel de rei e de rainha. Claro que o Senhor não participa de toda a sua glória e majestade conosco, mas nos deu uma fagulha disto, para que possamos nos alegrar, e nos encoraja esta glória, esta honra, a prosseguir em frente, a não desistir, a não desanimar, a dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu persisto em oração, porque eu sei que vai libertar a minha casa, vai libertar o meu cônjuge, vai libertar um filho, uma filha, de tantos problemas pelos quais eles estão atravessando. Você foi criado por Deus, e Deus te deu uma posição de honra, não uma posição de fraqueza, mas de honra. É o Senhor que te tornou forte nele. Nós então estamos aqui, diante deste Deus que nos criou, para cuidar das coisas que Ele criou. E o Salmo 8 nos diz que nós estamos aqui também para cuidarmos uns dos outros. Como está o teu cuidado em relação à sua casa? Como está o teu cuidado em relação ao teu trabalho? Como está o teu cuidado em relação às suas finanças? Ih, pastor, não quero nem mexer nas finanças, porque está uma bagunça. Então assuma esse controle. Há uma coroa do Senhor que Ele colocou sobre a sua cabeça, lhe deu autoridade para você cuidar e controlar de todas essas coisas e viver com dignidade. Não fuja dos problemas que estão diante dos seus olhos, mas como aquele que recebeu uma posição de dignidade, assuma tudo isto com total responsabilidade e glorifique o Senhor nisso. Senhor, a coisa está feia, está uma bagunça, então me ajude, sozinho não vou vencer. Aquele que te colocou a coroa na cabeça é o mesmo que vai te capacitar, é o mesmo que estará com você, é o mesmo que vai lhe providenciar a solução. E se não vier essa solução, é porque Ele está dizendo algo para você, e este algo é simples: filho, tira os seus olhos um pouco dos problemas e coloque os seus olhos em mim.
porque eu sou o teu Deus, o Deus que te criou. Mas há então uma vocação do Senhor, esta vocação maravilhosa. Deus nos deu talentos, Deus nos deu habilidades, Deus nos concedeu dons, e são dons que nós temos que usar de uma forma apropriada. Vejam, observem aqui, por exemplo, o verso 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Aqui está a missão de Deus, aqui está a vocação do Senhor, para mim, para você, para todos nós. Como assim, pastor? O Senhor vocaciona os pequeninos. Não é porque é uma coroa de glória e de honra na sua cabeça que você vai estufar o peito e vai dizer: eu sou melhor do que vocês. Não. Deus vocaciona aqueles a quem Ele coroou, mas lhes diz o seguinte: vocês ainda são filhinhos, vocês ainda são pequeninos, vocês ainda são limitados, vocês ainda estão aí numa condição onde o beabá, as palavras estão sendo balbuciadas por vocês, para que vocês não sejam arrogantes, não sejam vaidosos, não sejam orgulhosos. Então Deus concede a nós, recém-nascidos. Entendem a metáfora do Salmo? Recém-nascidos pelo poder do Espírito Santo. Porque não adianta nada uma pessoa se encher de orgulho aqui na frente, porque eu conheço a palavra, porque eu sou aquele que ensina, porque eu sou aquele que ministra. Jesus tem piedade. Nós nos colocamos aqui todos juntos nesta manhã, numa posição de filhos e filhas, pequeninos e pequeninas diante do Senhor. Mas, ainda que pequeninos, ainda que pequeninas, o Senhor nos vocacionou para quê? Qual é a tua vocação? Qual é o teu dom? Qual é o talento que Deus te deu? Qual é a tua habilidade? Então eu vou falar isso de uma forma geral que o Salmo nos traz. De uma forma mais ampla. Sabe qual é a vocação de cada um de nós aqui, sentadinhos como filhos e filhas nestes bancos da igreja? Nós fomos chamados para o louvor e a adoração a Deus. Não importa se você é engenheiro, se você é médico, se você é colaborador, se você é administrador, se você é pastor, se você é comerciante, se você é empresário. Todos nós fomos criados com esta vocação maravilhosa de glorificar, honrar e bendizer o nome do Senhor. Essa é a vocação do povo que o Senhor chama para Ele, para estar aos seus pés. Não é maravilhoso observarmos os nossos filhos, pequeninos ainda, vermos as crianças aqui, ficam tão tímidas, diante da plateia dos adultos. Os adultos parecem que impõem medo nas crianças, deixam-lhes constrangidas, elas olham assim, tímidas, quase nem sai a canção. Lá na escolar cantam vibrantes, Eu sei, porque eu estou lá. Nem parece crianças diferentes daquelas que estão lá. Não é, tia Sol? Completamente diferentes. Porque para elas, um adulto, nossa, eles são inimigos. Eles estão com pedras nas mãos. Se nós falharmos aqui, vem pedrada sobre nós. É claro que nós não vamos jamais fazer uma coisa dessas com as crianças, mas elas se colocam assim, tão tímidas, tão limitadas. Mas o Salmo 8 nos diz que apesar de pequeninos, apesar de crianças, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, a grandiosidade do nome do Senhor, quando está em nossos lábios, deixa o inimigo assustado. É o contrário, entendem? Então pensem o seguinte: as crianças louvando, as crianças engrandecendo, e nós adultos nos bancos, nossa, ficamos mudos. Impressionante isso. Essa é a caminhada da igreja, esta é a jornada da igreja, esta é a vocação na tua casa, esta é a vocação da tua vida. Glorifica o Senhor, adore ao Deus que cuida de você, que tem um propósito definido para você, seja na profissão ou na função que você desempenha. Glorifique a Deus em todos os momentos da sua vida, porque esta é a vocação para a qual eu e você fomos chamados, sermos adoradores do Deus vivo. E conforme nos diz o Evangelho de João capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, aqueles que foram vocacionados para isto, o adorem
em espírito e em verdade. Esses adoradores não adoram assim ao léu, não adoram como fruto de suas próprias imaginações. Porque o meu Deus que eu fabriquei com a minha mente é assim, 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 assim. Não. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade, porque Ele nos deixou a sua palavra, para nos ensinar a maneira correta de adorá-lo, a maneira correta de buscá-lo, a maneira correta de reverenciá-lo. Então, sem o estudo da palavra de Deus, não há adoração eficaz, e não há vocação eficaz. Deus é maravilhoso, e quando a igreja louva, quando a igreja adora, quando a igreja proclama a palavra, quando a igreja está crescendo, o inimigo se torna mudo, ele fica pianinho, como nós costumamos dizer, bem quietinho. Não há força mais poderosa sobre a terra do que o poder do Espírito Santo vocacionando um povo dele, pequenino e pequenina, crescendo nos caminhos do Senhor. Não há nada mais poderoso do que o louvor dos irmãos reunidos. Não há nada mais poderoso do que a igreja em comunhão. Não há nada mais poderoso de uma família que ora diante dos problemas, se coloca de joelho e pede, clama e socorro, meu Deus, somos pequeninos. E esta canção que prepararam, a canção de Jó, não é mesmo? Jó tinha todos os motivos para reclamar, todos os motivos para murmurar, todos os motivos para dizer, eu busco ao Senhor, sou um homem religioso, Deus me tirou tudo, por que o Senhor fez isso? Mas vem ele e diz, bendito seja o nome do Senhor. Este é o Deus que pode tanto me dar, quanto me tirar, desde que Ele não se ausente de mim. O resto é acessório. O nosso Deus é maravilhoso. E me lembro então desta vida deste homem, e você pode ler isto no capítulo 42 de Jó, o último capítulo da palavra de Deus. No último capítulo você lê claramente, Jó tendo um encontro definitivo e real com o Senhor. É lá naquele capítulo 42 que ele diz, antes eu conhecia só de ouvir falar. Você veio aqui nesta manhã, talvez conhecendo a Deus só de ouvir falar. Porque assim aconteceu com Jó. Mas ele prossegue dizendo, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino a mim mesmo. E me arrependo no pó e na cinza. Você vai esperar chegar esse momento na tua vida? Você vai esperar chegar o pó e a cinza para depois se arrepender? Você vai esperar que chegue a situações ainda piores do que você está enfrentando? Para largar o teu eu de lado e dizer, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Senhor, eu me arrependo antes que as coisas piorem. Senhor, estou arrependido. Então esta é uma vocação que vem do Senhor. Arrependa-se agora, porque é isso que um filho e uma filha faz. Eles se arrependem quando eles aprontam, não é mesmo? Me desculpe, papai, me desculpe, mamãe. Eu fui um pai, de certa forma, enérgico. E quando os meus filhos aprontavam, eu dava umas palmadas. O conselho tutelar está sendo filmado isso aí, né? Dava umas palmadas nos meus filhos à luz das Sagradas Escrituras. Não para oprimi-los. Não para ser um carrasco com eles. Vitor, não me deixe mentir sozinho aqui, tá? Mas sempre em amor. Porque dói muito mais num pai do que num filho. Dói muito mais numa mãe do que numa filha. Como dói? Mas isso é para a correção deles. É por amor a eles. É para que se firmem na verdade. E Deus faz isso conosco também. Deus nos abençoa e nos ama de tal maneira. E eu quero fechar falando sobre o amor de Deus. Porque mesmo que seja um pequenino, uma pequenina, mas se aprontou, vai apanhar. Porque essa é a maior demonstração do quanto Deus nos ama. Eu fui um menino muito travesso. E dei muito trabalho para minha mãe. Minha mãe está para me visitar aí dentro dos próximos dias, depois você pode perguntar para ela. E o pastor foi muito travesso? Ela vai dar um sorrisinho assim. Eu era conhecido como um incendiário no bairro. Eu vivia com uma caixinha de fósforo nos bolsos do calção. Não podia ver um capinzinho seco que lá estava eu.
E um belo dia, juntou a vizinhança toda com baldes de água, porque o fogo estava chegando perto da casa de madeira de uma das vizinhas. Este filho do seu Lorival, este filho da dona Célia. E aí que está o problema. Vocês entenderam o problema? Quando um filho de Deus pisa na bola, vai cair nas costas de quem? Nas costas do pai. É o pai que vai responder. É o pai que vai ter que dar satisfação. É o pai que vai ter que atender. E todos nós pisamos na bola. E quem respondeu por isso? Foi o pai que nos ama. E o amor desse pai foi tão grande, que ele nos enviou Jesus Cristo, para tomar toda a afronta, que era nossa, sobre ele. O pai teve que responder de uma forma doída, dolorosa. Os meus filhos pisaram na bola. E é eu que vou ter que responder por isso. Porque este é o meu amor por eles. Porque se eu for bater com o chicote da minha justiça sobre esse povo, não vai sobrar um. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você sabe de quem estou falando, né? Estou falando do filho obediente. Daquele filhinho comportadinho. Daquele filhinho fiel. Daquele Cordeiro Santo de Deus. Que foi para o matadouro sem dizer uma palavra. E ali ele estava tomando sobre si o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Porque ele estava cumprindo com o mandamento do papai. Papai, sou eu então? Sim, filho. Sou eu que devo ir para a cruz, papai? Sim, filho. Eu não posso pôr lá o pastor Aldrin, porque ele não pode justificar nem ele mesmo, que dirá o resto das pessoas. Então é você, filho. É através desse teu castigo que eu vou demonstrar a cada um deles o quanto eu os amo. Por mais que eles sejam incendiários, é eu que estou respondendo. E a minha resposta para estes meus filhos será você, meu filho Jesus. Receba-o em seu coração nessa manhã, neste momento. Não deixe para depois. Porque Jesus Cristo nos dá esta grande alegria de sermos admitidos à presença do Papai, pela justiça dele, pela obediência dele. Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras que ele sofreu, somos sarados. E Deus o exaltou sobremaneira, que ele deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Cristo Jesus, por isso nós somos uma geração poderosa na terra, porque o nome do Senhor será proclamado na terra, mas os louvores também atingirão os céus, por causa de Jesus Cristo. E esta é a razão de estarmos aqui, porque nós temos sobre as nossas vidas este selo precioso. O sangue de Jesus está sobre você. Você crê nisso? Abra o teu coração e se aproprie desse sangue, porque sem sangue não há perdão. Sem o sangue de Cristo não há redenção. Sem o sangue de Cristo não há reconciliação. Sem o sangue de Cristo não há paz. Sem o sangue de Cristo não há coroa sobre a cabeça. Sem o sangue de Cristo não há glória. Sem o sangue de Cristo não há honra. Sem o sangue de Cristo não há vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? Se você entende, abra o teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Ilumine os teus caminhos. Você, criação de Deus, vocacionado por Deus e amado de uma forma extraordinária por Deus, a ponto de mandar o seu único filho para a tua salvação, para a tua remissão, para a nossa redenção. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós vamos cantar Rei Sublime. Ele é o Rei Sublime em majestade e glória.
E o Salmo nos diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Não merecíamos um amor tão grande, mas vieste em nosso favor, para nos dar uma prova incontestável de que o Senhor é bom. Então por que andar tão preocupado, irmão e irmã? Tão cabisbaixo, chorando pelos cantos, chorosa, com a tua segunda-feira, que nem começou, mas você já está com o coração cheio de preocupações? Põe tudo isso diante do Senhor. Amanhã vai começar tudo de novo. Aquela criançada na escolar, estão me deixando com os cabelinhos brancos. Aquele rebanho do Senhor está me deixando com os cabelinhos brancos. E por aí vai. Outros, vai caindo os cabelinhos, de tanta preocupação, tanto nervosismo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Amém?